Olá! Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Olá. Hoje a gente vai mergulhar num tema, assim, bem central da fé cristã, né? Exato. Um tema fundamental. E vamos olhar para isso pela lente de João 8, versículos 31 e 32. Aquela passagem famosa, a verdade que liberta. Isso mesmo. E a gente tem um material aqui como base, né, que levanta umas questões bem interessantes sobre isso. Sim, tipo, por que será que um discipulado mais, vamos dizer, profundo, às vezes causa um certo receio, um pé atrás em algumas comunidades? Pois é, uma pergunta importante. E também, o que significa de verdade isso de permanecer na palavra de Jesus? O que isso implica? Uhum. Acho que o material provoca justamente essa reflexão, né, sobre o que é um discipulado genuíno. Diferente de algo talvez mais superficial. Exatamente. E como isso se conecta com a liberdade espiritual que Jesus promete ali. Legal. Então, vamos começar por aí. Por esse receio que o material aponta. Essa hesitação com o discipulado mais, digamos, intenso. Por quê? Olha, a análise que a gente tem aqui sugere que talvez seja porque o verdadeiro discipulado, ele não funciona como um curso rápido, sabe? Ah, entendi. Não se encaixa muito na nossa cultura do imediatismo, né? Exato. E os resultados dele, como maturidade, discernimento, não são coisas que você coloca fácil num gráfico, tipo números de crescimento rápido. Faz sentido. É uma lógica diferente. É uma tensão real, sim. O discipulado que João descreve ali, focado no permanecer, ele opera numa frequência diferente dessa busca por resultados instantâneos, por métricas visíveis. E qual seria o objetivo, então, nessa visão? O objetivo muda bastante. Não se trata de formar, sei lá, consumidores de religião, mas sim imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. E isso nos leva direto para João 8,31, né? Se vocês permanecerem na minha palavra, a chave está aí, nesse verbo grego mainete, permanecer. E o que esse permanecer significa na prática? Não é só acreditar uma vez e pronto. Não, de jeito nenhum. O termo mainete sugere uma ação contínua, sabe? Um habitar constante, uma fidelidade que é dinâmica, ativa aos ensinos de Jesus. Vai muito além de só uma adesão inicial ou uma crença que fica parada no tempo. Entendi. É um processo contínuo. E é aí que entra a questão da verdade que liberta. Precisamente. O material argumenta que quando alguém é discipulado nessa dinâmica do permanecer, ou seja, sendo acompanhado, instruído na palavra, confrontado pelo Evangelho e desafiado a viver como Cristo, Sim. a própria verdade que se revela plenamente em Jesus começa a fazer o quê? A quebrar cadeias. Que tipo de cadeias? Ah, cadeias de pecado, claro, mas também de engano, de crenças erradas, ou até daquela religiosidade meio superficial feita só por costume, sabe? Entendo. Aquela coisa meio automática. Isso. E essa libertação, ela não é só interna, algo que a pessoa sente. Ela gera consequências visíveis. Como assim? Gera crentes mais livres, mais críticos do bom sentido, né? Pessoas mais pensantes, mais enraizadas na palavra, com mais discernimento espiritual. E aí que pode surgir o tal receio que a gente falou no começo. Porque essa liberdade seria vista como algo negativo. Pois é, parece um paradoxo, né? Mas o material levanta essa hipótese, que essa maturidade, essa liberdade que vem da verdade, pode ser vista como uma espécie de ameaça por algumas estruturas ou sistemas. Uma ameaça? Como assim? Uma ameaça, talvez, a estruturas eclesiásticas que já se acomodaram um pouco ou que valorizam mais a previsibilidade, o controle, do que a liberdade autêntica dos seus membros. Então, tira da zona de conforto, né? Exatamente. Tira da zona de conforto. Mas veja bem, a análise não sugere que isso seja para gerar rebeldia contra a comunidade, de forma alguma. Certo. É mais uma questão de maturidade. Uma maturidade que, naturalmente, leva a questionar práticas ou ensinos que talvez não estejam tão alinhados assim com o coração do Evangelho. E isso, no fim das contas, fortalece ou enfraquece a igreja? O argumento do material é que fortalece. A longo prazo, fortalece, porque forma membros mais conscientes, mais engajados e menos dependentes de rótulos ou de estruturas que tentem, de alguma forma, domesticar a fé. Entende? Entendo. É um crescimento mais sólido, talvez? O material também fala um pouco das interpretações de João 8, 31, 32, né? As camadas de sentido. Sim, explora isso. Literalmente é um chamado bem claro à obediência contínua aos ensinos de Jesus. Uhum.
Figurativamente, traz aquela imagem bonita de raízes que vão fundo, né? Que geram estabilidade espiritual. Sim, como uma árvore bem plantada. Exato. E simbolicamente, a verdade é como uma luz divina mesmo, dissipando as trevas da ignorância, do engano. Mas também tem alertas, né? Para não interpretar errado. Tem sim alertas importantes. Por exemplo, não reduzir o permanecer a simplesmente decorar versículos. Não é só isso. Certo. E também não confundir a liberdade que Cristo oferece com o individualismo religioso, tipo, eu e Deus e mais ninguém, desconectado da vida em comunidade. Faz todo sentido. A liberdade cristã não é isolamento. De forma alguma. Então, conectando os pontos, aquele receio que a gente mencionou, ele parece vir dessa capacidade que a verdade bíblica tem quando a gente vive ela e interpreta pela lente de Cristo, de gerar maturidade. Uma maturidade que talvez questione o status quo. Exato, que transcende a simples dependência da instituição. Mas, reforçando, não é anarquia. É uma liberdade responsável que discerne o que edifica e o que pode estar aprisionando. Então, um discipulado autêntico, segundo essa visão, nutre a igreja com gente madura, consciente. E não apenas seguidores de rótulos ou tradições, por mais importantes que elas sejam. Ótimo. Acho que conseguimos explorar bem os pontos principais. Então, para a gente recapitular um pouco nossa conversa. Vamos lá. A essência desse discipulado que a gente discutiu, baseado em João 8, 31, 32, é um processo contínuo, profundo, de permanecer na palavra de Cristo. Sim, essa permanência dinâmica. E essa imersão, na verdade, ela não só informa a mente, mas ela transforma a vida e liberta. Liberta de verdade. O resultado disso? Crentes mais maduros, com mais discernimento. E isso, como a gente viu, pode até desafiar algumas formas mais superficiais ou muito engessadas de viver a fé. Exatamente. E acho que, com base nisso tudo que a gente analisou, fica uma reflexão final, talvez um pouco provocadora. Manda. Se o foco principal do discipulado realmente mudar, sair da simples adesão à instituição e ir para a formação ativa de imitadores de Cristo, Uhum. pessoas que são verdadeiramente livres pela palavra dele, como será que isso poderia levar as comunidades de fé a repensar o que elas consideram como crescimento de verdade? O que é sucesso na missão delas? Boa pergunta. Muda a métrica, né? Muda a métrica, muda o foco, é algo para a gente continuar pensando.